Olá galera, aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu vim trazer pra vocês uma comparação dos 3 primeiros livros de cada série da Sarah J. Maas. Vem comigo, vem! Atualmente a Sarah J. Maas tem 3 séries publicadas no Brasil, duas na verdade, ainda em continuação, né? E uma já encerrada. E eu quero trazer pra vocês aqui uma comparação sobre os 3 primeiros volumes de cada uma dessas séries. O que a gente pode esperar deles e por onde é melhor começar, coisas assim. E também fazer uma comparação assim de como ela evoluiu ou não e tudo mais. Mas primeiro, não esquece de dar aquele joinha nesse vídeo, já se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vamos lá? Eu vou começar pela primeira série que eu li. O primeiro livro da Sarah J. Maas que eu li foi Corte de Espinhos e Rosas. Ele me ganhou pela capa, além de ter sido indicação. E, na época, foi uma leitura muito gostosa. Já fica muito claro, desde o começo do livro, que ele é um tipo de releitura de A Bela e a Fera, né? Onde a princesa se apaixona pela fera horrorosa. Então, a gente tem aqui a personagem que não tem nada a ver com magia, nem nada a ver com féricos e nada a ver com a parte mágica da história, né? Uma simples humana. E ela acaba tendo que, por aventuras da história, se relacionar com os féricos. Eu lembro que, por mais que eu tenha gostado muito desse livro, ele foi um livro que demorou bastante pra engatar. Até metade do livro, mais ou menos, eu tava achando tudo muito parado, porque a gente vivia só num pedacinho muito minúsculo, né, do que seria a história toda. E, na verdade, essa história nem expande tanto assim. Né, as cortes, né, e o mundo férico, ele aparece, o que aparece é muito restrito, muito pequeno, são poucos personagens, pouca coisa ali para você administrar, né? Eu percebi que por causa disso, o primeiro livro ele se arrastou bastante, não tinha tanto o que explicar sobre esse mundo, né? Não tinha tanto por que introduzir. O plot ficou pro final, que foi a hora que realmente eu fiquei muito animada pra ler, né, que fluiu muito bem a leitura. Mas não tinha, assim, muitos elementos a serem trabalhados, sabe? Já entrando no de vidro, a gente percebe que os personagens principais também vivem muito restritos dentro do palácio, né? A história se passa numa competição que tá ali. A gente tem um universo, né? Acho que nesse livro nem tem mapa da... tem. A gente tem um mapa de um lugar imenso, de um continente imenso, mas a história se passa nesse pedacinho aqui. E dentro de um palácio nesse pedacinho aqui. Então é uma história mais restrita, né, ainda do que em corte. E talvez seja por isso que esse livro ele seja um pouco criticado e que é falado que a série ela demora para ficar boa. Porque a gente tem aí esse primeiro passo, esse primeiro contato com esse universo muito restrito. E demora para ele amplificar. E eu acho que isso deve ter sido talvez uma crítica que a Sarah recebeu na época. Porque quando ela chega em Cidade da Lua Crescente, né, o primeiro livro, Casa de Terra e Sangue, ele já é inteiro sobre todo o continente. Então, nesse livro, logo de cara, você conhece muitos personagens, muitos seres mágicos com muitas peculiaridades, muitos locais mágicos, muitos cenários possíveis e muitas tramas envolvidas. Por isso que o livro é tão grande. E ele tem vários plots ao longo da história. Então, se eu for dizer, né, qual o primeiro livro é mais impactante, com certeza vai ser esse daqui. Porque aqui já acontece muita coisa. Eu não li o segundo ainda depois desse, né? O terceiro ainda vai ser lançado. Então a gente não tem uma conclusão, né? Por isso que eu tô comparando só o primeiro livro. Aqui a gente tem um desenvolvimento muito grande da personagem principal, que é a Bryce. A gente tem um desenvolvimento muito grande do cenário, das criaturas mágicas e dos problemas que eles enfrentam, que provavelmente vai ser tema dos próximos livros. Mas uma coisa clássica em todos esses 3 livros é que a gente tem uma personagem principal feminina, sempre, né? A Feyre, a Celina e a Bryce. E essa personagem, ela é sempre subestimada por onde ela passa. Então a gente tem a Feyre, que é uma humana, e que quando ela passa para o lado dos féricos, ela é tratada como se ela fosse infantil, como se ela fosse ingênua, como se ela fosse frágil por ser humana, né? Só que essa mesma Feyre era quem sustentava a família, né, do outro lado da muralha. Então ela sempre teve, assim, muita garra, muita coragem. Então, essa é uma característica dos livros, né, dos primeiros livros da Sarah. A Celina, por mais que ela seja assassina de Adarlan, a gente encontra ela num momento muito fragilizado, que é quando ela está escravizada, né? E ela é subestimada, mesmo com todo um nome que ela tem,
né? Esse nome, ele é oculto, porque ela precisa usar uma nova identidade, então se passar por frágil, se passar por necessitada, se passar por delicada, né? Pra poder conquistar e mostrar e se provar. E a mesma coisa acontece com a Bryce, que a Bryce, ela é uma semiférica, então ela é totalmente vista como lixo, porque no mundo onde tem tantas criaturas, com tanta magia, tanto poder, a gente tem muita gente que manda e pouca gente pra obedecer. Então os seres humanos, eles são tratados como escória mesmo, e ela, por ser uma semiférica, né, mistura de um ser humano com os féricos, ela é muito mal vista pelos féricos, como se fosse uma coisa absurda acontecer, né, misturar a raça deles. E aí a gente tem também, né, logo no começo do livro, a fala de que ela tem quase zero de poder. Ela tem um poder muito nulo e que ela vai ser praticamente uma humana mesmo. Então nesse primeiro livro, a gente tem 3 personagens que precisam se provar com pouco ou nenhum poder. Elas precisam mostrar que elas são leais, elas precisam mostrar que elas são corajosas, que elas não precisam que ninguém defenda elas. E esses pontos, eles são recorrentes nos 3 livros. Depois, aí, as magias aparecem, né, para alguns personagens, né, mais pra frente na história. Mas no começo, a gente tem muito essa característica comum das protagonistas da Sarah. E aí, gente, já que a gente tá comparando os primeiros livros de cada uma das séries, eu quero trazer pra vocês que, nesse momento, vocês sabem que Trono de Vidro, toda a série Trono de Vidro, é a minha série de fantasia favorita. Por enquanto, né? Até eu fechar outras e poder mudar ou não o local dela. Então, o Trono de Vidro é a minha fantasia favorita. Mas, na hora de comparar o primeiro livro com essas outras 2 fantasias, ele fica em último lugar. Porque eu acho que aqui, até mesmo por ser um universo sem magia, né? No começo, né? Magia proibida, foi banida desse contexto, então eu acho que acaba deixando o livro mais voltado para um outro ponto, não tão fantástico quanto eu gostaria, porque eu tinha acabado de ler Corte de Espinhos e Rosas, toda a trilogia, né, na época não tinha lançado o 5º livro ainda, então eu tinha lido o spin-off, né, mas não tinha lançado o 5º livro ainda, então eu tinha terminado de ler esses daqui, que tem muita magia, e esse livro, por mais arrastado que ele seja no começo, ele tem um final que me animou muito, que foi o que já fez eu emendar os outros 2 livros em sequência. Então, ele me empolgou mais do que Trono, que eu dei uma pausa pra começar os outros, porque eu achei ele meio... Não é parado, mas assim, eu senti falta de magia. A magia aparece muito depois, né? Agora, se eu for comparar com Casa de Terra e Sangue, esse aqui com certeza é o melhor primeiro livro da Sarah. Tudo que ela traz, toda a carga emocional que ela traz aqui, foi semelhante ao que eu senti nos últimos livros de Trono de Vidro. Que é quando a coisa tá toda se resolvendo, sabe? Porque por mais que ela tenha deixado vários ganchos para próximos livros dessa série aqui, se ela quisesse parar aqui, seria um final digno de um livro muito bom. Coisa que aqui a gente já não tem, né? Nesses 2 aqui, a gente claramente tem uma continuação em Trono de Vidro, precisa ter, porque fica muitas pontas em aberto, e você percebe que tá vindo uma coisa grandiosa, mas ela ainda não foi apresentada. E Corte, a gente percebe também, né, pelo final, que ainda tem história pra contar. Muita história pra contar. Então você vê que tem uma crescente aqui, né? Os livros, eles precisam evoluir pra cima pra poder ter uma série de sucesso. Foi, na verdade, o que aconteceu. Só que eu ainda não li Casa de Céu e Sopro, né? Que é o 2º livro. Então eu não sei se ela evolui nele ou não. Se essa história consegue manter uma crescente, porque é uma história que já tá muito, muito alto. Ela te deixa muito empolgado. Então eu não sei como que é iniciar um 2º livro. Porque normalmente início de livro é mais caidinho mesmo, né? Tem aquela coisa de introdução. Então eu não sei se ele dá uma queda brusca, porque aqui é a expectativa muito crescente, ou se ela consegue manter. Aí eu vou saber, provavelmente, nos próximos meses, quando eu pegar a Casa de Céu e Sopro pra ler. E aí? Vocês já leram alguns desses livros? Qual dos 3 você ficou mais curioso pra ler se você fosse começar agora a ler Sarah J. Maas? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.